Então, boa tarde a todos. Hoje a gente está aqui com um tema bem inovador na área da odontologia, tá bom? O tema da odontologia do esporte. E como convidado, a gente trouxe hoje o professor Felipe Copla. Ele é formado, então, na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ele é especialista em implantodontia e gerontologia. É professor universitário na Unifateb e aqui na nossa Uniensino, professor do curso de imersão em odontologia do esporte. Ele é empresário, ele é palestrante sobre o tema da odontologia do esporte e membro da diretoria da Academia Brasileira da Odontologia do Esporte. E eu sou o professor Bruno, sou professor e coordenador do curso de odontologia da Uniensino e agora passo para o Dr. Felipe Copla se apresentar e começar o nosso tema. Obrigado, Bruno, pela oportunidade. Agradeço a universidade também para estar aqui falando desse tema grandioso aí, que é a odontologia do esporte, e espero que a gente tenha uma conversa aí bem proveitosa. Cara, vamos lá. Então, a definição da especialidade. Muito eu ouço falar que odontologia do esporte. O que vem na mente primeiramente? Odontologia do esporte trata atleta. Mas trata atleta, que tipo de atleta? Alta performance, ou, por exemplo, eu que vou na academia 2 vezes na semana, trata também. Então, esse é um tópico que é muito perguntado, é uma dúvida bem frequente para aluno de odontologia, para profissional e para os próprios pacientes também. A primeira coisa que vem na cabeça quando a gente fala na especialidade seria, né, o cara que é o dentista de atleta. Então é realmente essa dúvida. Se a gente for pegar a definição, né, por livros, né, e autores, a odontologia do esporte se define como a área responsável da odontologia pelo atendimento dos atletas de alto rendimento, tá? E também de praticantes de atividades físicas regulares. Então, acaba diferenciando um pouco o público-alvo nesse sentido, considerando as particularidades fisiológicas dos atletas e a modalidade que pratica, e também as regras do esporte. Então, a gente vê só nessa definiçãozinha que é muito mais ampla do que a gente imagina. Né? A gente imagina que quando a gente fala em atendimento de atleta, a gente pensa naquele atleta famoso, né? do time que a gente torce, do atleta olímpico, muitas vezes a gente pensa, mas a gente já observou que ele também engloba os atletas, né, praticantes de atividades físicas regulares, que acaba englobando um público-alvo muito maior. Hoje em dia, inclusive, a atividade física está muito em alta, todo mundo procurando fazer atividade física por qualidade de vida ou por estilo de vida mesmo. Então, é todo esse tipo de atleta que a gente atende, não só o de alto rendimento. Entendi. E professor, vamos lá. Eu sou cirurgião bucomaxilo. Eu confesso que eu sei muito pouco sobre odontologia do esporte. Para não dizer que eu não sei quase nada, tá? Eu atendo trauma, mas para mim chega o paciente já traumatizado, mas eu não tenho essa parte da proteção, de como ele se traumatizou. Isso. Eu sou mais o tratador do problema, né? Eu não faço parte de prevenção, que eu estava vendo ali que nos pilares, então, da odontologia do esporte, a gente tem prevenção, proteção e a performance, certo? Isso, certo. Me fala um pouquinho dessa parte da especialidade no Brasil, porque é uma coisa nova, né? Uma coisa nova. Na verdade, ela é nova se a gente for ver com relação à especialidade reconhecida. O nosso Conselho, né, Federal de Odontologia reconheceu essa especialidade só em 2015, é muito recente. Só que lá em 1958 a gente já tem relatos aqui no Brasil que ela já era praticada, inclusive na seleção brasileira. Nós temos o Dr. Mário Trigo, que foi dentista de alguns clubes do Brasil, como o Fluminense, o Bangu e o Vasco, e em sequência ele foi dentista da seleção. E lá ele já aplicava os conceitos que ele tinha. Por exemplo, uma história que ele conta muito, nessa história, nesse trabalho que ele teve com a seleção. Ele chegou a extrair 130 dentes, aproximadamente, dos 33 atletas que ele tinha. Então é um número expressivo que a gente vê, mas qual que era o intuito dele? Ele já dizia que naquela época problemas dentários, bactérias, né, um tratamento de canal mal feito, coisas nesse sentido que tem a presença de bactérias, pode entrar na corrente sanguínea e percorrer o corpo inteiro. E no atleta, ele vai se instalar na parte que está mais requisitada. No caso do atleta, muitas vezes é o músculo, o joelho, e nisso acaba ocorrendo a lesão muscular. Então o atleta acaba tendo lesão muscular, fica de fora das partidas e demora mais para se recuperar por conta de um problema odontogênico. Então ele, para prevenir e proteger o atleta, ele já tinha essa jogada desse tipo de procedimento. E também pensando em performance, né, para completar os 3 pilares, como você comentou. Entendi. Muito bem, professor. Vamos pensar agora nisso. Eu estava olhando um dado aqui que eu achei interessante, que no Brasil a gente tem 50 especialistas. Desses 50 são
15 mulheres e 35 homens. Ter tão pouco especialista nisso, é só o fato da especialidade ser nova? É uma especialidade realmente nova, como eu falei, 2015, então, assim, como que tá o panorama da especialidade hoje, para eu poder te responder isso? Como ela não é muito conhecida e tudo mais, poucos alunos de graduação, por exemplo, conhecem ela. Só depois que você acaba se formando, buscando mais informação, que você acaba conhecendo a especialidade. Então, na faculdade, são pouquíssimas universidades que possuem. Até pelo processo, é difícil de implementar ela, né? Mas também, se a gente for ver a questão de público-alvo, a gente já viu que é muito maior que a gente imagina, então a carga que a gente tem é muito grande e pouco profissional qualificado, né? E hoje se viu 15 mulheres e 35 homens registrados no CFO, dado recente. Eu busquei ontem no sistema, tá? Esse número agora. É a especialidade que menos tem profissional, perde para todas as outras da odontologia, mas a gente por isso que a gente ainda tá disseminando muito conteúdo de qualidade para aumentar. E, por exemplo, se é uma especialidade com tão pouco profissional, tão nova, o que fez você entrar nessa especialidade? O que você tem de diferente, ou o que você vê nessa especialidade de diferente para você buscar ela? Bom, a minha experiência foi assim, como nesse exemplo que eu falei, eu na graduação eu não tive contato nenhum com a especialidade, eu cheguei no 5º ano, na verdade eu tive no 5º ano a primeira experiência, fui num congresso lá em Ponta Grossa e uma das palestras que tinha lá era de odontologia do esporte. Eu li só o título e não sabia do que se tratava, mas me interessei pelo tema. Falei, vou lá dar uma conferida no que é essa palestra pra gente ver, né, se realmente é o que eu imagino ou ver coisas novas, né? E desde o primeiro momento eu já achei super interessante, porque se aplicava muito no meu conceito do que eu queria para minha carreira. Primeiro porque, né, eu gosto muito de esporte desde criança, então eu conseguia aliar duas coisas que eu gostava, que era o esporte com a minha profissão, né, a odontologia. E assim, você observar como o esporte, como a odontologia tem muito impacto no esporte, que é a principal pergunta, né? Como que a odontologia pode influenciar na performance? Performance é o que o atleta mais procura dentro da prática dele. Pode ser amador, pode ser profissional. Qualquer um dos dois ele vai buscar performance, né? Então eu queria ter uma forma de contribuir com o atleta dessa forma, né? Usando a odontologia. Vamos entrar agora nos esportes em si, tá? Da mesma forma que na minha área, o meu carro-chefe é o meu ganha-pão. Todo mundo, ou a maioria das pessoas, até dos próprios profissionais da odontologia, acha que na cirurgia é extração de sisos, que são os terceiros molares. A gente tem muito comum, e eu também tenho essa opinião, porque eu desconheço ainda, que na odontologia do esporte, o dentista faz só protetor bucal. Eu com certeza estou errado, e eu quero que você fale sobre isso. Já adentrando nesse assunto, fale um pouquinho assim. Quando você vai comprar luvas de boxe, vem um protetor bucal junto. Qual a diferença desse protetor bucal que está lá na luva e eu fazer com você o protetor bucal? O que muda na minha vida? Sim. Quando a gente fala que a gente é dentista do esporte, dentista de atleta, ou atua na odontologia do esporte, o que as pessoas pensam, né, primeiramente? Igual eu falei, primeira coisa, naquela questão de imaginar que a gente só atende atleta de alto nível, alto rendimento, e esse é o nosso nicho. Tá. Mas a segunda coisa, eles acham que a gente é confeccionador de protetor bucal, que a gente trabalha apenas com isso. Então, assim, protetor bucal é importante? Muito importante. A gente pode considerar o protetor bucal, às vezes, como o carro-chefe do nosso consultório, pensando em tratamento de atleta. Porque, basicamente, ele vai atingir, vai fazer algum objetivo em qualquer tipo de esporte que você imaginar, hoje em dia. Então, cada tipo de modalidade vai ter um tipo de indicação diferente, mas o protetor bucal é empregado. Tá? Existem diversas áreas além do protetor que a gente trabalha, e isso que é o interessante da área, né, da nossa especialidade, que a gente pode atuar dentro do clube, por exemplo, né, como parte da comissão técnica. A gente já sabe que hoje a odontologia ela tem um papel forte nisso, pensando em performance também, proteção e prevenção, como a gente já conversou. Alguns outros casos ali, traumas, né, que você já comentou, trauma está muito ligado no esporte. Então, hoje a gente já fala até que o trauma não é mais um acidente. A gente vê que no futebol, trazendo para o mundo do futebol, ele acontece direto, já é um trauma, já é um evento que a gente espera acontecer. Uhum. Então, por isso que a gente tem que trabalhar tanto no tratamento correto, né, usar protocolo certo, como na prevenção hoje, né, para que o atleta ele tá sujeito a acontecer. Então, ele tem que saber sobre prevenção. E ele não sabe a maioria das vezes, né? Por isso que nós temos a responsabilidade de disseminar esse conteúdo para ele, não só tratar quando acontecer, né?
Protetores faciais também, não sei se vocês já viram, jogadores entrando com aquela máscara, que falam que parece a máscara do Zorro. Então tem exemplos clássicos aí que já aconteceram, e recentes inclusive. Tem do Mbappé na última Eurocopa que ele usou, tem do Son da Coreia do Sul, né, já que são casos conhecidos aí. E tem um caso bem interessante que é do Gustavo Gomes, do Palmeiras. Todo mundo sabe, né, que o Gustavo Gomes é titular absoluto do Palmeiras. O Palmeiras com o Gustavo Gomes e sem são dois times diferentes. Num jogo contra o Santos, em 2020, ele sofreu uma cotovelada no osso zigomático e teve uma fratura. Aí você, como bucomaxilo, por exemplo, já pensa, né, o cara fraturou o zigomático. Vai ficar de fora ali, de molho. 3 meses tá fora. No mínimo, né? DM, recuperar para poder voltar com segurança, né? E não, hoje a gente tem esses protetores faciais que o interessante é que o dentista que confecciona, e é de acordo com a anatomia do atleta, né, da face. E ele foi uma prova prática, porque ele utilizou esse protetor, foi confeccionado por um dentista do Palmeiras, que é especialista na área, inclusive. E ele então, já conseguiu. O protetor facial externo no rosto também confeccionado pelo também dentista. É confeccionado. Tem como ser moldado a face do paciente, ou hoje em dia até escaneado, né? Com escaneamento facial. É feito próprio, só vai servir individualizado pro próprio atleta, né? E logo após esse jogo do Gustavo Gomes contra o Santos, ele tinha uma partida pela Libertadores, se eu não me engano, contra o Cerro Porteño. E aí todo mundo já falando, vai ficar de fora, sofreu um trauma grave no jogo lá. E o dentista confeccionou esse protetor e ele já foi treinar no Paraguai e participou do jogo. O Palmeiras ganhou de 3-0 esse jogo. Ele jogou, eu não sei se jogou o tempo inteiro, mas participou da partida. E ainda teve um caso interessante, que ele ainda sofreu outro trauma em cima do protetor. No final do jogo, foi avaliado, ele não teve nova fratura, e nem a fratura que ele teve aumentou. Então, foi um exemplo na prática que provou realmente a eficácia do protetor facial, né? Então, é um outro tema interessante que está ligado na prevenção, na proteção e pensando na performance, né? Deixando o atleta praticando o esporte, né? Outra questão interessante, você como bucomaxilo e também outros profissionais, né, da odontologia como um todo, é o doping, né? Nossa prática, a gente está receitando medicações a todo momento para o nosso paciente, como prevenção também, ou como pós-operatório, principalmente, né? E o doping, só para exemplificar um pouquinho, o doping, o que ele significa? Ele vem do termo DUP, que no grego significa trapaceio, né? Então, o sistema antidoping é um sistema que vai proteger o atleta com relação à justiça da competição, né? O doping ele vai ser basicamente uma forma de aumentar artificialmente o desempenho do atleta por meio de substâncias ou alguns métodos, né? Então, por isso existe o sistema antidoping, que é controlado pela WADA, que é a Agência Mundial de Antidopagem. Todos os anos ela atualiza essa lista. E nós, dentistas, né, eu falo que todo mundo, não é só o dentista que gosta de atender atleta, todo mundo tem que saber dessa lista, porque todo mundo receita medicações. Então imagine, dentro dessa classificação aí das medicações proibidas, tem várias, né? Por exemplo, anabolizantes, né? Que obviamente causa doping, né? Acusa doping, mas tem outras medicações que a gente frequentemente acaba receitando, por exemplo, estimulantes. A gente às vezes nem sabe, mas na medicação que a gente indicou, ou que o paciente gosta de tomar, vai ter um estimulante lá que, se ele for atleta, pode tirar ele da prática. Então é outra situação interessante. E o ponto aqui, todo mundo já atendeu atleta ou vai atender no consultório. Se você não acha que você não atendeu, você só não sabe, né? Então a importância de ter na anamnese lá essa pergunta, porque hoje em dia está muito em alta e a gente tem que proteger nosso atleta, né? Papel do cirurgião dentista. E vamos dizer, nosso paciente acusa doping, cai no doping. Imagine os prejuízos que ele tem como atleta. Ele vai tomar suspensão, às vezes toma multa, pode envolver até perda de patrocínio, porque o que o patrocinador do atleta faz? Ele coloca dinheiro lá para ele estar em evidência, né, divulgando a marca dele, enfim. Se ele toma suspensão, tá fora da prática, nem o patrocinador vai querer mais, às vezes corta o patrocínio por conta disso. Então tem um prejuízo muito grande. E aí, acontecendo, ele vai direto em quem receitou. Então o cirurgião dentista pode sofrer multa também, pode ter prejuízos realmente no registro dele com o conselho. Então é bem interessante a gente ficar bem de olho nisso aí. Isso quando ele não acabar perdendo a carreira toda. Exatamente, né? Por conta de por exemplo, uma falha. O atleta olímpico, ele perde a carreira. O ciclo é de 4 em 4 anos, então a carreira... Tem um caso de uma atleta do atletismo
olímpico, realmente, ela foi bicampeã, que é a Shelly Ann, se eu não me engano, é jamaicana. Ela caiu no doping e ela justificou como medicação que ela utilizou foi a oxicodona. E, que na verdade, sim, foi acusada a oxicodona, mas ela justificou que ela utilizou essa medicação para dor de dente. Então, assim, não se sabe se ela tomou por conta, se alguém indicou para ela. Ou se realmente né? foi a dor de dente. E, às vezes não se sabe nem se foi isso mesmo, né? Mas aí a gente fala um ponto, na questão de doping. A gente sabe que o nosso paciente é atleta. Já fala para ele, não existe automedicação para você. Né? Mesmo sendo adulto, você tem que falar com a comissão técnica do teu clube, ou se for um atleta individual, tem que falar com o médico, ou o próprio dentista, ou até se for atletas da base, crianças, não existe a mãe medicar. A gente tem que falar com os responsáveis. Também não existe a mãe, por conta de uma dor de cabeça que seja, chegar em casa, ver qualquer remédio que tem e passar. Tem que ter contato com um profissional da área, para ter a proteção do atleta. Entendi. Então o doping é interessante. Vamos voltar um pouquinho naquele assunto do protetor facial e do protetor bucal. Não comentei. Esse assunto do protetor bucal, eu conheço só o protetor bucal que a gente compra na loja dessas franquias de material esportivo. A gente põe ali na água quente, põe na boca, aperta por tantos segundos e ele endurece e fica lá na tua boca. Mas ele fica um pouco frouxo, ele não adapta tão bem. Exato. É o mesmo material que você usa quando você faz no consultório? Não, é bem diferente. Assim, o protetor bucal, para exemplificar, existem basicamente 5 tipos. Eu vou me ater aqui nos 3 primeiros. Vamos lá. O que é o primeiro tipo? Tipo 1, protetor bucal. É o protetor bucal pré-fabricado. É esse que você vai na loja, realmente, acha lá e compra. Fácil e já sai usando. Tá? Depois eu falo um pouquinho sobre a diferença dos usos, né? Mas o tipo 2, basicamente é o de estoque também, que você vai comprar, só que você tem essa situação de você conseguir fazer uma moldagem em casa, né? O próprio atleta faz colocando na água quente. Ele é chamado ferve e morde. Famoso protetor ferve e morde. E o tipo 3 é o confeccionado pelo dentista. Basicamente seria isso. Quais são as diferenças? O 1 e o 2, primeira coisa, mais barato, muito mais barato, né? Então, o atleta ele vai muitas vezes preferir pelo tipo 1 e tipo 2 por conta do custo, tá? Primeiramente. E só que em contrapartida, o tipo 3 ele vai trazer uma proteção muito diferente. Tipo 1 e tipo 2 ele não tem como ser adaptado. Primeiramente, porque ele é de tamanho único. Não tem como um protetor de tamanho único adaptar para todo mundo, visto que a anatomia é variável, né? E o do tipo 3 é feito sob medida. Né? O dentista confecciona de acordo com a anatomia dos dentes, anatomia bucal realmente. Né? O que eu vi é que você pode customizar também. Customizar, né? Também. E essa customização é quem que faz? É o próprio dentista que faz? O próprio dentista. A gente faz em conjunto com o paciente, né? Ele escolhe como que ele quer personalizar e a gente pode trabalhar bastante ali, coloca o nome dele, alguma logo. Muitos pacientes escolhem o time que torce, enfim. Eu vejo muito em luta de MMA, o cara colocou o nome dele, o patrocinador às vezes está pagando o próprio patrocínio que está até no protetor bucal dele. Exatamente. Tá, e o material que é usado, ele é o quê? Ele é chamado de EVA, é uma sigla. Então é um material odontológico que a gente tem, existem várias marcas que vendem essa placa, e a gente usa essa placa de diferentes espessuras para poder confeccionar o protetor. E é uma dúvida bem interessante, inclusive. Qual que é a espessura ideal para o nosso atleta? Depende de vários fatores. Por exemplo, qual modalidade que ele pratica? Então vai ter modalidade que vai depender de uma espessura um pouquinho maior para proteger adequadamente. Outras não precisa tanto, né? Porque a espessura ela alia proteção, mas também tem o conforto. Né? Então, a gente precisa levar o mínimo possível de espessura para que a gente tenha uma proteção adequada, mas um conforto melhor. Né? Então, assim, vamos falar um pouco sobre a personalização, que eu acho interessante. A galera acha que a personalização, o protetor ser personalizado, quer dizer o desenho que a gente vai colocar lá na frente. Por isso que a gente muda para falar que o protetor é individualizado. A personalização, beleza, é legal, né? Colocar uma logo lá, o paciente gosta, é bem interessante. A gente realmente deixa do jeito que o cara quer. Só que o mais interessante é ele ser individualizado. Ele servir apenas para o próprio atleta. Né? Então é isso que a gente bate na tecla de vender para o paciente. Ele vai achar que é um pouco mais caro que os protetores que ele compra na loja, logicamente. Mas assim, o que ele entrega é um custo-benefício muito bom. Porque vamos dizer que o cara não usa protetor ou usa um protetor que não está adaptado. A chance de fratura ali, que seja uma perda de um dente. O implante ele já vai ser muito mais
custoso financeiramente para o paciente do que a prevenção que ele gastou no protetor. Além, né? Não estou nem falando da perda do dente, né? Do prejuízo da perda do dente. Né? E uma coisa que eu... Agora vamos entrar nas suposições. É errado, então, eu falar que se eu deixar mais grossinho o meu protetor bucal, ele é melhor? Tá. Por exemplo, se eu sou lutador de MMA, eu pego o meu protetor bucal, ele tem que ser muito mais grosso do que o do jogador de futebol, porque vai ter menos impacto. Por exemplo, outro esporte que usa é piloto da Fórmula 1. Eles tiram o protetor bucal da boca. Em caso de acidente, tem aquela desaceleração Sim. e os dentes se chocam, né? Então, o esporte, ele vai... tem diferença eu deixar o protetor bucal mais espesso ou não? Tem. Então, para a gente entender isso, vamos falar um pouquinho de como que o protetor funciona. Né? Basicamente, quando a gente tem um trauma, o protetor ele trabalha absorvendo energia e também dissipando. Então vamos dizer que sofre lá um trauma direto no incisivo central, sem protetor. Toda a força, toda a energia vai ser absorvida e transmitida pelo incisivo central, na coroa, por exemplo. Então a chance de fratura desse dente é extremamente alta. Utilizando um protetor de 2 milímetros que seja, ele já vai absorver uma parte de energia e vai dissipar o resto para os outros tecidos. Então vai um pouquinho para o osso alveolar, vai um pouquinho para os outros dentes, para os tecidos moles também. Além dessa absorção que ele já diminuiu um pouco desse impacto. Então a chance realmente de fratura ali é muito menor. É lógico, dependendo do nível do trauma, às vezes ele acaba não evitando, mas ele diminui muito as consequências. Tá? Primeira coisa. Segundo, essa questão que eu falei de aliar então o conforto com a proteção. A gente tem que escolher o que mais vai se adaptar para o atleta. Então, a menor espessura possível para ter um conforto e proteção. Um atleta de futebol, sim, sofre muito trauma no rosto, na face, né? Na parte orofacial, digamos assim. Mas não tanto quanto o lutador. A todo momento é golpe. Então as espessuras já precisam ser diferentes. Esse é um ponto que a gente estuda. Só que tem outra coisa na hora que a gente vai escolher a espessura. Qual que foi a experiência do atleta experiências anteriores com protetores? A gente pergunta isso. Por quê? O cara vai lá e fala que nunca usou um protetor na vida. E agora começou a lutar boxe e quer fazer. Você já vai lá meter um protetor de 6 milímetros. Vai proteger da forma correta? Vai, mas a adaptação dele com o protetor vai ser muito difícil. Ou não. Né? O cara já usou vários protetores desses comprados que não fica adaptado. E agora quer profissionalizar e fazer um individualizado. Você pode jogar a espessura que você quiser que o cara vai se adaptar. Porque se ele usou o que não está adaptado, a gente usa um de 6mm tranquilo. Mas nesses casos que ainda não é a primeira experiência e tudo mais, a gente começa trabalhando com um de 2mm, 3mm, vai se acostumando, daqui a um tempo a gente aumenta um pouco. Para ir aumentando a proteção, mas não ter esse... o paciente ele vê que é muito espesso ali no primeiro momento, tem uma impressão negativa, já joga o protetor do lado ali e não usa. Então a gente tem que trabalhar nessa questão. E o protetor bucal, eu uso só em cima e embaixo? Ou ele é modelado de uma forma que eu coloco um protetor que protege a parte de cima e de baixo dos meus dentes? Isso. Geralmente a gente usa no superior apenas, porque na oclusão correta, né, os dentes superiores sobrepõem os inferiores. Então ao momento que a gente está com o protetor superior, tem toda aquela camada de proteção à frente dos inferiores. E o paciente ali na prática ele vai estar com a oclusão fechada, né? Então a gente usa só o de cima, acaba protegendo as duas. Né? Mas existem casos assim, por exemplo, um paciente de classe 3, né, de Kennedy. Ali, se a gente colocar o superior, os dentes inferiores vão ficar projetados. Daí a gente pode trabalhar fazendo um protetor inferior, por exemplo. Por exemplo, ficar o paciente de classe 3 ou o paciente que tem a mandíbula mais projetada. Exatamente. Tá. E tá aí outra coisa. A gente tinha comentado antes de iniciar sobre alguns trabalhos que nós como dentistas do esporte, então já com essa especialidade a gente poderia ter. E uma delas era o Cutman. Queria que você explicasse um pouquinho. Cara, o Cutman não sei se vocês conhecem, é uma profissão muito respeitada dentro das lutas, principalmente do UFC. Ela é conhecido como o remendeiro das lutas. É aquele profissional que ali nos intervalos das lutas está ali dando suporte para o atleta. Né? Então ele vai cuidar ali prevenindo e tratando os danos que ele tem, né, na região orofacial. Na verdade ele trata ali mais os danos físicos, né, não só dessa região. Mas o interessante é que o dentista ele tem total conhecimento para atuar como Cutman. Né? Então por conta de todo o conhecimento orofacial que a gente tem. Né? E dentro do esporte como arte marcial, que é um esporte realmente que
existe no mundo inteiro, né, e bem respeitado. Tá ótimo. Vamos lá. Agora voltando ali na parte da máscara facial. Todos esses exemplos que você citou, eu conheci, né? A gente assiste, tem Eurocopa, Copa do Mundo, e não é só em futebol, né? Eu já vi um jogador de vôlei usando. É, o material da máscara facial, ele também é esse EVA? Pode ser feito com EVA. Existem, né, os mais modernos, Que provavelmente é que o Mbappé usou. Isso, Ela é você uma vê que máscara escura, né? ela é um material diferenciado já, uma tecnologia maior, que inclusive tinha um chip interno nessa máscara. Mas o que a gente faz na clínica geral ali, né, quando aparece o trauma, a gente faz com esse mesmo EVA, só que a única diferença é que a placa ela vai ser um pouco maior, né, para poder cometer a face inteira. E o molde do rosto do paciente, você faz como ele? Tem como fazer com alginato mesmo, mesma moldagem. Mesma moldagem a gente faria nos dentes? Nos dentes a gente rosto. usa no rosto. A gente só protege, né, logicamente, com um gás ali, também dentro do nariz para ele não entrar. A gente faz uma moldagem facial, por cima a gente já coloca o gesso, né, que na verdade é uma água gessada que a gente vai colocando sobre o alginato para criar ali um modelo, né, igual à face do paciente. E em cima desse modelo a gente vai confeccionando essa máscara com a placa lá. E depois remove, né, faz a abertura dos olhos, faz a abertura para poder colocar o elástico para fixar. Mas é um processo muito analógico, né, nesse que a gente acaba fazendo mais. Mas existem, né, o escaneamento facial, que é um pouquinho mais caro, se for observar. Mas existe essa possibilidade e essas máscaras mais modernas que nós temos hoje em dia. E, por exemplo, vamos supor lá, nesse caso que você falou ali do Gustavo Gomes, né, um trauma no rosto e o paciente está fraturado. Beleza, mas a gente, quando ele sofrer de novo esse impacto, teoricamente a máscara teria que absorver o impacto, não sei. O que tem dentro dessa máscara? Existe um alívio nessa região e ela é suportada em outros? Porque, por exemplo, eu acho um pouco difícil entender, a máscara tá ali. Vamos supor que a bola bata de novo ali no rosto e o cara tá recém-operado. Como que o impacto não vai aonde ele acabou de operar? Entendi. Ele realmente se apoia em ossos suporte. Então, o osso frontal, por exemplo, ele fica apoiado. Os próprios zigomáticos, ele fica em íntimo contato. Então, ele é realmente extremamente adaptado, digamos assim. Então, ele se apoia em volta do que está quebrado ali. Porque se ficar um espaço, aí a gente vai entender que se houver o trauma, vai ser a força do impacto, mais ainda a própria máscara tendo o trauma ali, né? Então, ele tem que estar extremamente adaptado para conseguir absorver a força e dissipar. Entendi. E vamos lá. Se eu sou dentista, me formei, quero virar dentista do esporte, fazer odontologia do esporte, qual caminho posso seguir? Tá, então assim, basicamente o que a gente pode fazer com a odontologia do esporte? Ter o nosso consultório para atendimento de atletas ou atuar em clubes, né? Quais são as dificuldades? No consultório é um pouco mais tranquilo, porque a gente tem a própria autonomia para atender nosso paciente e fazer o procedimento que a gente imagina, que a gente gostaria, né? Traçando o plano de tratamento e tudo mais. Mas em clubes, que é a vontade de muitos profissionais, né, que lembram, nossa, eu queria ser dentista do meu time do coração, por exemplo, tem certas dificuldades. Por quê? Você conseguir convencer o clube que o teu trabalho é importante para os atletas, que ele vai favorecer o teu clube de alguma forma. Isso já é um desafio dentro da nossa especialidade, você como profissional mostrar o teu papel, aí o clube entender isso. Outra coisa é a questão financeira do clube, né? Muitas vezes não, né? Todos os clubes têm ali o controle financeiro no papel, né? E às vezes até no vermelho, alguns. Então, é difícil a gente convencer porque o cara não vai ver que um dentista vai fazer tanta diferença assim a ponto de você contratar um profissional nessa área, né? Então, assim, a gente tá no começo, ainda tem essas dificuldades, mas por isso que a gente tá trabalhando muito com um trabalho científico pra gente conseguir o nosso espaço dentro da odontologia e mostrar que a gente é importante, assim como o médico do esporte, assim como o nutricionista, assim como o psicólogo do esporte, que também é importante. Então a gente tenta mostrar que o nosso trabalho ele vai agregar, né? E o trabalho para o atleta é interessante a gente ver que é interdisciplinar, ele vai depender de todas essas áreas juntas, não um profissional dar um pitaco de cada lado. A gente tem que unificar o tratamento para levar o melhor para o atleta. E o dentista a gente já viu hoje que tem um papel bem forte nesse sentido. Entendi. E assim, como nós temos muitos poucos especialistas nessa área, consequentemente nós devemos ter então poucas escolas de pós-graduação nisso, né? Exato.
Se hoje eu saio da faculdade e quero fazer pós-graduação nisso, onde eu consigo achar uma pós-graduação? Bom, eu tenho uma que eu conheço, que ela fica lá em São Paulo, né, na USP, instituição aí bastante renomada no país, que é um curso que forma turmas todo ano. Existem outros cursos que alguns são reconhecidos, outros não, que tem que acabar buscando bem exatamente isso, mas realmente estamos bem no começo, assim, para a formação de especialistas ainda tem poucos cursos formadores, então por isso que ainda também temos poucos profissionais, né? Ainda está engatinhando bastante a área, né? 2015 não deixa de ser recente, né, pra gente ter bastante. Na odontologia, 2015 para cá são só 11 anos, são 10 anos, né? Foi de 2014 para 15. Tá. Vamos ver se a gente arranca uma dica, então, tu aqui no fim. Eu estava lendo aqui sobre os protocolos de prevenção de traumas e tudo mais lá. Então, uma pergunta que já deve ter chego para você, pacientes com esse problema. O paciente está lá, fazendo qualquer esporte que seja, sofreu um acidente, um impacto, perdeu um dente. Mas o dente saiu inteirinho, bonitinho. O que eu faço com esse dente que caiu da boca? Isso acontece direto. Você pode estar lá na tua pelada, tomar uma cotovelada, o teu dente foi embora. O que eu faço? Tô com o dente na mão. Faz 1 minuto que o meu dente está na minha mão. Faço o quê? Tá, isso é legal porque, assim, quanto mais você demorar para agir, maior a chance de você perder o dente, né? Que é o pior prognóstico possível nesse caso. Ter que fazer um implante ou, enfim, qualquer forma reabilitadora. Então, assim, o tempo é crucial. Então, se você souber o que fazer na hora, a chance de você salvar o dente aumenta. Nesse caso, vamos dizer que é uma avulsão, né? Que é um caso onde o dente se desloca inteiro do alvéolo, sai inteiro, não tem fratura, não tem nada, o dente realmente sai da posição, cai ali no chão e tudo mais. A partir desse momento já está contando o tempo e a técnica correta. Tá? Quem implementou isso foi a IADT, que é a Associação Internacional de Traumatologia Dental. Exatamente, Associação Internacional de Traumatologia Dental. Em 3 artigos eles conseguiram mostrar qual que é o protocolo clínico correto para todos os tipos de trauma. Então ele ajuda no diagnóstico, porque para você saber o que você vai fazer em cada caso, você tem que saber diagnosticar. E conforme você diagnostica, depois de diagnosticar, você já tem ali descrito tudo. Então, nesses 3 artigos, ele mostra lá dentes permanentes e descidos, porque muda, tem técnicas diferentes. Mostra luxação, fratura, avulsão, mostra todos realmente. Nesse caso da avulsão, vamos dizer, tem forma correta de pegar o dente do chão, tem forma correta de acondicionar o dente caso você queira levar até um profissional. E qual que é a forma correta? Então, assim, levamos no leite, igual todo mundo fala? Isso, esse é assim, o senso comum, né, diz. Sim. E é realmente isso, o leite ele consegue conservar a estrutura do dente por mais tempo. Então, se você vai pegar lá o dente, sempre lembrar que tem que pegar pela coroa, tá, que é a parte branquinha do dente, né, nunca pela raiz. Sempre que a gente pega pela raiz, a gente vai estar levando contaminação e vai estar removendo as fibras, que é o essencial para você salvar o dente. Então, evita pegar pela raiz. Ah, mas derrubei na grama lá, ficou sujo, né, a raiz do dente. Ah, joga ali uma aguinha de leve, né, na água corrente, bem de levezinho ali, só para remover essa sujeirinha ali, mas não mexe na raiz, fora isso. Tá. Qual que é o ideal mesmo, na verdade? Nem acondiciona, já reimplanta imediato. Então eu pego o meu dente, ele caiu. Tava jogando bola, tomei uma cotovelada, meu dente caiu. Eu pego eu mesmo e enfio no lugar de novo. Coloca no alvéolo e segura. Morde um guardanapo, morde uma gaze e aí vai pro profissional. E vou no dentista na hora. Segurando o meu dente Segurando o dente na posição. Esse é o melhor caso. Porque aí você já vai chegar lá com o dente reimplantado, é só o dentista seguir. No caso, ele vai fazer uma contenção, né? Vai prender o dente que foi traumatizado nos demais, para que ele volte a formar osso em volta e se fixar novamente. Né? Tem os tempos corretos nesses artigos aí para utilização. Vai de 4 a 6 semanas, mais ou menos. Mas é um caso. Agora vamos dizer, o atleta não quer fazer um reimplante porque às vezes não sabe o que fazer, ou às vezes pelo trauma o atleta não tem condições de fazer. Quero levar no dentista. O leite é uma solução interessante de acondicionar. Então não levar. É um mito. Não é um mito, isso aí é... E é um dos melhores meios, inclusive, de levar. Porque o leite ele tem muito os íons, né? Que acaba mantendo essa estrutura do dente ali. Também pode ser em soro fisiológico, caso não tenha, ou até água corrente. Ou, um caso melhor do que a água, o próprio paciente pode ter a saliva dele. Você joga uma saliva ali num copinho e coloca o dente dentro. Protegeu. Só que aí também, direto pro dentista. Né? Quanto mais você demora, lá nesse artigo ele mostra.
Passou de 1 hora esse tempo que você foi ao dentista, a chance já cai bastante de você salvar o teu dente. E quanto tempo eu não posso mais reimplantar o dente? Posso ir no outro dia? Poder pode, só que aí assim, primeiro que o alvéolo já vai possivelmente começar a fechar, já não vai ter espaço para o reimplante, e as fibras do próprio dente o dente já vai secar basicamente. Então, assim, a chance o prognóstico, né, vamos dizer uma palavra assim, que é a chance de ter sucesso em salvar o dente vai ser muito baixo. Então, o tempo é realmente crucial nisso. E aí que é interessante, né, a gente pensar, o atleta lá no futebol, numa partida lá, sofreu avulsão. Será que um dentista na comissão técnica não seria o ideal para dar esse apoio imediato para o atleta? Um dentista especialista em Especialista em odontologia odontologia do do esporte. esporte. Exatamente. Isso aí seria o cenário ideal para a ocorrência do trauma. Na verdade, o cenário ideal seria não ocorrer, né? Um protetor bucal lá e, por exemplo, prevenir. Mas depois que ocorre, o cenário ideal para tratamento seria esse: o dentista lá na hora fazer o reimplante e já levar. Só que na prática a gente não vê o que acontece, né? Às vezes o atleta sofre o trauma e continua em campo. Às vezes é sinônimo até de raça, né? Por parte do atleta. Continuar na partida depois de sofrer o trauma e ver a situação bucal dele só depois de acabar o jogo, de perder, ganhar, enfim. Então isso é um pouquinho complicado porque é muito da integridade física do atleta, né? A gente tem que pensar nisso e não no resultado do jogo. Acaba ficando um pouco acima, né? A questão da integridade física. E uma última pergunta para a gente finalizar. O protetor bucal do Dr. Felipe Coppola salva meu dente? Salva o dente, com certeza. A não ser que realmente seja aquele caso de um trauma muito grande, ele pode acontecer uma fratura, uma trinca, como consequência, mas ele diminui drasticamente. Muito, muito, muito diferente, assim, um trauma que ocorre com protetor e sem protetor. Existem trabalhos que mostram isso, inclusive, na E prática. também, se for um trauma dessa magnitude, provavelmente outras fraturas também vão ocorrer em outras partes do corpo. Né? Fratura mandibular, maxilar, tem bastante casos assim. Mas então tá bom. Meu muito obrigado pro Dr. Felipe Coppola. Foi muito bom a gente ficar sabendo um pouco mais sobre essa área, que é uma área jovem, nova da odontologia, que está crescendo. E nós aqui da Uniensino nós estamos nos esforçando para colocar isso no nosso curso. Então, em breve vamos ter algumas novidades sobre a odontologia do esporte e ficamos por aqui. Obrigado. Eu que agradeço.